Olá, tudo bem? Aqui é o professor Ricardo Pasco, da Universidade Federal do ABC. Essa é a nossa aula de número 4 do curso de Introdução à Física Nuclear. Hoje a gente vai começar a falar sobre a fenomenologia nuclear. Tá? Então, como a gente já conversou antes, aí, ou você viu em outro curso aí, então em 1910, só para dar uma relembrada aqui, o Rutherford, né, e seus colegas aí, o Geiger e o Marsden, descobriram que toda a matéria estava concentrada ali do átomo, praticamente estava toda concentrada ali, toda a massa praticamente concentrada no núcleo. Né? Ele tem então uma carga positiva, certo? Só que ainda, né, nos anos 20, o Geiger e o Marsden perceberam que a fórmula que o Rutherford aí havia deduzido, né, para o espalhamento, como a gente deduziu na primeira aula, segunda aula também, né, ela começava a falhar para altas energias. Então, quando as partículas alfa começavam a alcançar cerca de 5 MeV, ou, como a gente viu na aula de número 2, se não me engano, né, na hora que você tinha aí uma distância de maior aproximação da ordem de 10 fermis por aí, a fórmula começava a falhar. Tá? A MeV para fermi eu já vou mostrar como passa de um para o outro, é equivalente. Tá? Ou, por exemplo, Z baixo também começava a falhar. Não, tá? Então, o que aconteceu? Né? Você podia falar, não, isso é porque a gente estava fazendo um cálculo clássico. Né? Será que se eu colocar o spin das partículas aí, eu não vou estar enxergando melhor a fórmula? E a resposta é não. Tá? Então, mesmo se você incluir o spin, digamos que você esteja jogando elétrons, eu vou falar sobre isso mais tarde. Né? Tá? Se você incluir o spin do elétron, então isso é mais ou menos nos anos 30 aí, o Mott conseguiu fazer essa conta, continua não reproduzindo o observado. Tá? Então, o que eles concluíram? O que eles concluíram é que existia uma outra força além da eletromagnética. Existe, na verdade, uma força muito mais intensa que a força forte. Certo? Okay? Bom, outra coisa que a gente já comentou também, antigamente eles pensavam que, né, por causa da neutralidade do átomo como um todo, aí, né, você podia ter os elétrons e os prótons dentro do núcleo. E a resposta é não. Na verdade está tudo errado. A gente já comentou um pouquinho sobre isso, os desvios lá no átomo de Thomson, né, do pudim de passa, etc. Né? A coisa só dá certo se você postula, na verdade, que existe uma terceira partícula, né, na história, aí, além de prótons e elétrons, tem também o nêutron. Tá? E o Chadwick, né, descobriu aí foi que o núcleo é formado de prótons e nêutrons, que a gente vai chamar, de maneira geral, aí, de núcleons. Tá? Legal, então a gente já sabe um monte de coisa, né? Isso aqui é mais ou menos até os anos 30 por aí. Então já sei como é a força forte, existe essa força extra aí, né? A partir da ordem aí de 10 fermis ela começa a atuar. Tá? Então tá tudo certo, a gente consegue resolver o problema? E a resposta é não. Na verdade a gente sabe muito pouco. A gente ainda sabe muito pouco sobre força nuclear forte, essa é a verdade. Tá? Mais ou menos nos anos 70 a gente teve avanços aí, teóricos com Young e Mills, mas você só vai ver isso muito para frente aí, curso de pós. Tá? Okay? Então é extremamente complicado. Tá? Mesmo no caso clássico, são equações que generalizam as equações de Maxwell, por exemplo. Tá? Para alta interação. Então, a carga, eu vou já adiantar alguma coisa, a carga de cor, né, interage não linearmente. Tá? Mas, bom, vamos estudar na ordem aqui, né, que a gente pode ver que começar vendo
então os experimentos. Tá? Então, o que eles sabiam? Tá? O que a gente sabe? Na verdade, a gente sabe disso aqui desde de criança, praticamente, né? Sabe? Como é que a gente rotula os átomos? Como é que a gente constrói a tabela periódica? Pelo número atômico, que é simplesmente o número de prótons. Tá legal? E a massa, né, o número de massa aí, ou a massa atômica, né? Certo? A massa do átomo é praticamente toda devida aí ao núcleo, certo? Okay? Esse A aqui, muitas vezes a gente troca aí por massa, etc. Para nós é o número total de núcleons, então seria nêutrons mais prótons, certo? Okay? Lógico, eu posso classificar de outra maneira aí, diferente do químico, por exemplo, o número de prótons e nêutrons, tentar construir a tabela um pouco diferente, tá? Okay? Mas de qualquer forma, se teu átomo for neutro, os elétrons não estão no núcleo, mas sim na eletrosfera, e a gente vai ter a mesma quantidade ali, né, de cargas positivas, tem que ter de cargas negativas se você tiver com o átomo no estado neutro, tá? Ok? Lógico, aquelas coisas que a gente viu, sei lá que série, né? Você tem um monte de átomos com a mesma letra. Então, por exemplo, carbono, né? O que difere entre os diferentes carbonos? Você tem carbono 12, carbono 14, né? Carbono de datação, etc. Né? O que difere? Difere, na verdade, o número de nêutrons. Certo? O número de prótons é o mesmo, eles são super parecidos. Tá? Então eles são chamados de isótopos, a gente usa a mesma letra, etc. Você já sabe isso daqui, né? Você já viu isso em algum momento da sua vida. Então, quando tem o mesmo A, a mesma massa, né, são os isóbaros, né? Quando o mesmo N, isótomos, etc. Na verdade, o que mais interessa para a gente não é nem o isótopo, isótono ou isóbaro, né? O que mais interessa para a gente, na verdade, são estados excitados, como a gente vai ver, do núcleo. Do mesmo jeito que o átomo, né, você tem os elétrons lá em diferentes camadas, né, lembra disso, né? Certo? Você também tem o núcleo em diferentes estados. Então tem o estado fundamental e estados excitados que a gente chama de isômeros ou ressonâncias. Tá bom? Okay? Então é sabido, é um fato há muitos anos já. Certo? Outra coisa também, como é que é a massa dos núcleos? O que a gente sabe experimentalmente? Bom, o primeiro chute seria o quê? Z prótons vezes a massa do próton, mas N nêutrons aqui vezes a massa do nêutron seria a massa. E a resposta é não. Ainda bem que não. A resposta é uma massa sempre menor do que a massa total de prótons mais a massa total de nêutrons. Tá? Por quê? Porque se fosse igual, o núcleo não seria estável, ele não se manteria, ele se desintegraria. Certo? Lógico, existem núcleos que vão se desintegrar, mas eles não estão isolados. Enfim. Eles só não desintegram porque a massa observada é menor do que essa massa aqui, que a gente ingenuamente calcularia. Tá? Por que é menor? Porque existe energia de ligação entre esses núcleos. Né? Entre próton com próton, próton com nêutron, nêutron com próton. Aqui, na verdade, a gente vai supor que é a mesma entre os dois ali, entre próton com próton, nêutron com nêutron. Tá? Okay? Então, se a gente definir esse déficit, essa diferença aí entre a massa observada e a massa que a gente estaria chutando aí, né? Note também que a massa, o nêutron tem um pouquinho mais de massa que o próton. Na verdade, o nêutron fora do átomo, então ele isolado ele decai. Tá? Ele decai em próton mais outras partículas aí que a gente vai conversar. Tá? Okay. De qualquer forma, essa diferença aqui definida dessa forma é negativa, certo? Ela é a própria energia de ligação, aqui o binding energy, tá? O EL, que se você quiser escrever em português. E a relação entre essa energia e essa massa aí do átomo
parado, aí a gente já sabe, na aula passada, né? É o mc ao quadrado. Certo? Ok. Tá bom. Também é útil, na verdade, o que a gente mede mesmo é essa energia de ligação, o módulo, na verdade, dessa energia de ligação, né, por núcleo. Tá? Então, em média, quanto que um núcleo precisa de energia para ser arrancado do núcleo? É esse fator aqui, o B sobre A. Tá? E a gente conhece isso aí, já tem há alguns anos, certo? Você consegue medir isso aqui. Né? Você vai falar, isso aqui é função de Z e de A ao mesmo tempo. Não se você pegar um núcleo estável. Tá? Se você pegar, então, por exemplo, qual é o carbono mais estável? É o 12. Sim? Okay? Então você já sabe o Z dele, que é 6, certo? O Z, ele está lá embaixo. Tá aqui no comecinho, aqui, ó. Carbono, isso aqui é isso, carbono, né? Z6, a massa 12, tá? Então ele é o mais estável, tá? Porque se você plotar junto com os não estáveis, fica com 2, 3 curvas sobrepostas, tá? Aqui são só os estáveis. Ok. Então isso aqui fica fixado o teu Z, eu sei quem é o carbono, então Z é igual a 6. Fica só a função do A, tá? Então você consegue plotar isso aqui, né, a energia de ligação, o módulo da energia de ligação por núcleo, né, em função do número de núcleons ali dentro do teu átomo. Tá? Então você observa algumas coisas. Né? Então, isso é todo experimento, eu só estou comentando esses experimentos, a gente vai tentar deduzir fórmulas para essas coisas logo mais. Tá? A primeira coisa é que aqui tem uma bagunça aqui no começo. Se você ampliar, né, der um zoom aqui, você vê que isso aqui oscila, mas ele cresce rapidamente com o número A aqui, o número de massa, se você quiser chamar. Tá? Ele chega no máximo aqui em cima. Na verdade, o ponto mais alto mesmo é o ferro, a gente vai comentar isso mais tarde. Na verdade, isso é essencial para saber sobre as estrelas, na verdade. Tá? Okay. Sobre a matéria macroscópica de maneira geral. Bom, depois a gente fala sobre isso. E ele cai lentamente aqui, né? Ele vai caindo lentamente aqui em torno do 8 MeV. Tá? Ok? É isso que eu estou comentando aqui. Se é em torno do 8 MeV aí, bom, tirando esses núcleos leves aqui e o máximo ali, a maior parte acima dos 60, né, do A maior que 60 por aí, então, exige então cerca de 8 MeV por partícula para arrancar essa partícula. Então isso na verdade te dá um tamanho do átomo, né, te dá um tamanho do núcleo e por sua vez dá um tamanho do núcleo. Tá? É só lembrar de de Broglie. Né? Pega a massa de um deles lá, pega, por exemplo, sei lá, do próton, do nêutron, aqui. Tanto faz, pega grosseiro aqui, 940 MeV. Tá? Eles têm a massa muito próxima. Sim. Okay. Se você pegar 940 MeV aqui, né, substituir aqui em quilos, transformar esses 8 MeV de energia cinética para joules aqui, ou então, vamos fazer de um jeito rápido, vamos fazer um truquezinho lá. Tá? Faz o seguinte, ó, não tinha velocidade da luz aqui. Multiplica em cima e embaixo pela velocidade da luz. Ele já enfia dentro da raiz aqui esse seu quadrado. Tá? Se você fizer isso, aqui em cima, essa constante aparece direto. Né? É a constante de Planck reduzida vezes a velocidade da luz. Já pode decorar, isso aqui é 197 MeV Fermi. Tá? Então toda vez que você precisar trocar de um para o outro, por exemplo, eram 10 fermis por aí, lá, o alumínio, né? Era 100% da fórmula de Rutherford, começou a cair. Então, isso aqui te diz que... Arredonda para 200. Né? Para 10 fermis você tem cerca de 20 MeV. Você consegue ler energia e comprimento por essa relação aqui. Tá? E aqui embaixo, então, 2 vezes, né, 940 MeV aqui, ó, vezes C ao quadrado vai dar MeV só. Vezes 8 MeV, que é o valor observado ali para arrancar um núcleo de um núcleo qualquer. Tá?
Okay? Então fica MeV ao quadrado, posso cortar esse MeV aqui, isso aqui dá cerca de 1,6 femtômetros, né? Ou fermis. Certo? Okay? Então esse é o tamanho esperado de um núcleo. Em média, aí você tem ele da ordem, né, de um Fermi, como eu comentei na primeira aula. Né? Certo? Okay? Aí você pode falar, não, mas eu adoro o modelo de Thomson, eu ainda acho que tem um elétron. Vai lá e calcula, dá uma olhada, isso aqui já te dá um tamanho muito grande. 25 Fermis, você já passou do raio máximo ali, do maior núcleo possível. Tá? Okay. Além disso, o elétron seria relativístico, então imagina o cara voando ali na velocidade da luz dentro do átomo. Bom, não faz sentido. Tá? Okay. Tem discrepância demais, esquece o modelo do Thomson. Tá? Okay. Então esse é um jeito de você achar, né, o tamanho dos núcleons e, portanto, o tamanho dos núcleos aí, né, dos átomos. Tá? Tem jeito melhor, eu já comentei, né, sobre isso, é você jogar lá as partículas alfa, etc., e medir, né, o R ali, né, o R mínimo ali, no caso do espalhamento Rutherford, né, que seria a colisão frontal, que ele volta com 180 graus. Certo? Seria o menor R possível. Tá? E é lógico, quanto mais a energia vier à tua partícula aqui, mais você consegue provar, mais você consegue experimentar o núcleo ali, você consegue entrar mais no núcleo. Tá? Então, isso não é só uma característica do espalhamento de Rutherford, isso é geral. Tá? Essa distância de maior aproximação, né, cai com energia sempre. Tá? Então, quanto maior a energia, mais você se aproxima, mais você consegue penetrar ali no núcleo, que não é mais, sim, não é mais algo pontiforme. Sim? Ele é pequeno, mas ele não é pontiforme. Certo? Mas partículas alfa a gente não consegue acelerar elas muito, não tinha, né, muito como acelerar na época. Então, o que daria para fazer? Daria para substituir, na verdade, por elétrons. Certo? Foi o que o grupo do Hofstadter fez ali posteriormente, né, nos anos 40 e 50. Tá? Okay. Só que elétrons vão enxergar basicamente só a carga do núcleo. Certo? Ele não interage fortemente. A gente sabe disso mais para frente, mas já vou adiantar um pouquinho. Ele só enxerga, então, na verdade, a estrutura, né, de carga do próton ali, do núcleo. Tá? Okay? Essa estrutura de carga do núcleo distribuída espacialmente dentro desses 10 Fermis, aí, mais ou menos, que você tem de raio, tá? Isto te dá o famoso fator de forma. Então, isso vai multiplicar as fórmulas. Por exemplo, modifica a fórmula do Rutherford aqui, né, por um fator F ao quadrado. É a transformada de Fourier da distribuição de carga aqui, ρ. Tá? Lógico, aqui eu já estou até exagerando aqui, né? Isso aqui é um teoreminha, não vou pedir para você provar isso, é um teorema matemático chatinho. Tá? Então, o produto de duas funções, né? De duas funções. Agora você está evoluindo, imagine a carga do núcleo espalhada aqui, a partir não da origem, mas num certo ponto do núcleo em relação ao ponto que a partícula alvo vai estar passando. Tá? Então, essa coordenada, né, de intervalo entre esses dois caras aqui, chamada essa diferença da onde está a carga para onde a carga de prova vai estar sentindo o núcleo, né, não está mais no centro, não está mais pontiforme, não. Esse núcleo está com uma carga distribuída, sim. Então, você tem um potencial deslocado aqui em relação a uma carga pontiforme nesse ponto aqui. Isso te dá o teorema da convolução. Então, o que isso te traz? Ao invés de ser simplesmente potencial com toda a carga, né, no centro
do núcleo, né, ela te dá esse fator de forma. Então o potencial fica multiplicado no espaço de Fourier, ele fica multiplicado, eu não vou pedir isso, é meio enroladinho. O potencial, aquele V de Q da aula passada, fica multiplicado por F de Q e, portanto, a seção de choque pontiforme, né, que seria o V de Q ao quadrado, módulo ao quadrado, fica multiplicada pelo F de Q ao quadrado, módulo ao quadrado. Isso pode ser, em princípio, imaginário, então, módulo ao quadrado. Tá bom? Ok? Então, essa seção de choque de Mott, eu não vou deduzir isso, certo? Isso aí você vai ver, talvez com muita sorte no curso de partículas, tá? Ok? Mas oficialmente você vai ver só na pós mesmo. A hora que você põe o spin do elétron, ele ganha um fator 1 menos beta ao quadrado, sendo ao quadrado que no limite ultra-relativístico, o beta indo para 1, né, isso se torna um cosseno ao quadrado aqui, tá? Então o DAS tem um fator 4 aqui, que eu não sei de onde ele inventou. É só 1 aqui, né? 1 cosseno ao quadrado. Tá bom? Então é isso que a gente observa para uma distribuição de carga não pontiforme no núcleo, né? Você vai ter esse fator de forma multiplicando a seção de choque. Tá? Ok? Então, essa é uma maneira de você também medir. Eu vou pedir exercício disso, é o último exercício da lista, de você medir. Então, qualquer desvio dessa seção de choque vai estar relacionado com a carga não pontiforme do núcleo, ela está distribuída no espaço. Tá bom? Ainda existe mais uma outra maneira de você fazer, na verdade, essa é muito mais parecida com o experimento de dupla fenda, né? Seria você, ao invés de jogar um elétron, que interage só eletromagneticamente, né, você jogar uma partícula que interage diretamente com a força nuclear forte, ou seja, são partículas hadrônicas aqui. Tá? Que partículas são essas? Por exemplo, o próprio próton, um nêutron, ou qualquer bárion, tá? Ou qualquer meson. Bárion é pesado, meson é médio, leptons é leve. Tá? Hadrons são então partículas que são bárions e mesons. Tá? Os mesons mais famosos são os pions, os kaons. Bom, no caso aqui, se você jogar, deixa eu mostrar a figura aqui, se você jogar um π+, por exemplo, não importa que ele tenha carga positiva, pode ser π-, pode ser π0. Se você jogar um pion contra um núcleo, né, o que acaba acontecendo é que ele pode ser absorvido pelo núcleo. E aí você, ao invés de ter uma seção de choque contínua, você tem esses cortes aqui, ó. Você tem esses bicos aqui na seção de choque aqui, que estão em posições muito bem estabelecidas aqui, de acordo com padrões de difração, igual você tem para a luz, né? Okay? E isso te dá o tamanho aí do átomo, tá? Legal. Então a massa a gente vai falar mais para frente, né? Mas de todas essas experiências, o que a gente tira, né, é que toda essa fenomenologia aí te diz o seguinte, né, não importa qual método você trabalhe, se você for medir o tamanho aí, ou a estrutura do núcleo, a coisa que a gente chega que é surpreendente é que a densidade do núcleo é sempre uma constante. Isso é incrível. A gente não sabe 100% porque isso acontece, ou equivalentemente, né, o volume nuclear é proporcional aí ao número de núcleons dentro do seu núcleo. Tá? Okay? E isso te dá uma formulinha, super simples, né? Então, por exemplo, o volume de todo o núcleo dividido pelo volume de cada um dos núcleons, né? Prótons e nêutrons ali, né? Então essa fração aqui é igual ao número de partículas ali dentro, prótons mais nêutrons. Tá? Então você corta esses 4 π's aqui, etc. Eu estou supondo esférico, tá? Okay? Você chega, então tira a raiz cúbica aqui, você chega que o raio do átomo, ou do núcleo, toda vez eu estou.
O raio do núcleo, né, é praticamente o raio de um núcleo, raiz cúbica do número de massa ou número de núcleos. Tá? Okay? Se você for um pouquinho mais preciso, cada um desses núcleos aqui tem, na verdade, 1,2 Fermis. Tá? Aqui eu tinha chegado a 1,6 aqui, né? Dá para ser um pouquinho mais preciso pelos experimentos aqui, você tirar esse R0 aqui, essa constante aqui, 1,2 Fermis. Tá? Okay? Isso te mostra o quê? Que, na verdade, a densidade nuclear é o número mais... a densidade mais gigantesca que existe, né, em todo o universo. Tá? O núcleo é a coisa mais densa que existe, né, em toda a parte do universo. Tá? Você vai fazer a continha lá, é super rápido. Tá? E, lógico, os núcleos estão capturados ali dentro, né, do seu cativeiro ali, né, numa distância super, super compacta. Tá? Um não chega a entrar no outro, você pode calcular isso por esferas sólidas, né? Um não chega a entrar no outro aqui por essa relação aqui, mas eles estão na menor distância aí, imaginável, tá? Eles estão super, super compactos, tá? Ok? Então é isso, tem 3 exercíciozinhos lá para você fazer, um deles é super rápido, o segundo também, o terceiro é que dá mais trabalho, você vai ter que usar essa formulinha aqui do fator de forma, tá bom? Então é isso, até mais, tchau, tchau.